Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Musseri, eu sou arquiteta de formação e sou pesquisadora de cores. Então, desde que eu me formei, eu fui trilhando um caminho de pesquisadora. Hoje, as minhas principais formações é que eu sou certificada pela London College of Arts em Color Psychology. Hoje estou no doutorado, estou entregando a minha tese aqui na FAO também, a respeito da cor, mas agora para um caminho muito mais ocidental em relação à cor, o caminho que a gente percorreu, o Ocidente, mas do ponto de vista agora da cultura da cor, da simbologia da cor. A simbologia ela vai surgir aproximadamente no século XII, e a psicologia da cor que surge entre os séculos XIX e XX, agora da nossa era. E como, interpretando o fenômeno cor e essas vertentes, psicologia, cultura e simbologia da cor, nós podemos fazer um projeto cromático. Então, o que é trazer cor para dentro de um espaço e o que devemos levar em consideração ao colocar cor, ao especificar uma paleta de cor. Hoje eu sou parceira também das tintas Coral, e é por isso que eu estou aqui para fazer essa apresentação, trazer esse estudo de tendências de cores que se chama Color Filters. Eu vou pedir autorização agora para eu compartilhar minha tela, eu já estou com essa autorização, eu vou dividir aqui o meu PowerPoint com vocês, só um minutinho para ele carregar, aonde eu vou contar para vocês desse estudo de tendência, o Color Filters, e quando as pessoas chegam até mim, chegam aqui até o Ateliê Vermelho, as perguntas que eu sempre escuto, as perguntas que mais angustiam, eu acredito, as pessoas, a nós profissionais, e por favor, toda vez que eu falar a palavra profissional dentro dessa apresentação, estou me referindo a você, seja você balconista, lojista, arquiteto, design de interiores, decorador, engenheiro. Esta apresentação, esse trabalho é feito para todos nós, tá? E quando as pessoas chegam até mim, as perguntas que eu mais escuto são: aonde esse trabalho é feito, como esse trabalho é feito e por que especificar uma cor de um trabalho de tendência se vocês lançam um trabalho de tendência, um estudo de tendência todo ano, e o meu cliente não pinta a casa todo ano. Então, para que eu vou especificar a cor do ano se ano que vem vocês vão soltar uma outra cor e não tem muitas vezes relação, aonde isso não é verdade? Eu vou mostrar aqui hoje para vocês como tem relação sim, com a outra paleta de cor do próximo ano e assim consecutivamente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar algumas coisas. O que é um trabalho de tendência? Um trabalho de tendência não é um trabalho da moda. Moda é uma coisa, tendência é outra coisa. Os pilares de construção da tendência não são os mesmos pilares da construção da moda. A moda, para que ela exista, alguém faz uma criação, seja uma empresa ou uma pessoa física, e isso vai ser legitimado por um formador de opinião e isso vai cair em moda. O tempo passou, ele vai cair em desuso, e a moda é como se fosse cíclica, é algo cíclico, volta e sai da moda, tá? E a tendência, por sua vez, ela é algo muito mais linear. A gente fala que a tendência, ela dura na sociedade, em média, 20 anos. E vocês vão ver como esse estudo da Coral é, de fato, um estudo de tendência e não um estudo relacionado à moda, tá bom? E a tendência, ao contrário também do que muitas pessoas pensam ou acham, não é um estudo de adivinhação. A gente não pensa qual vai ser a cor do ano que vem, vai ser tal tonalidade. Um estudo voltado para a tendência, a gente vai levar em consideração sempre o quê? Linhas de evidências e linhas de possibilidade, uma quantidade de possibilidades que vão impactar, que vão nos trazer o que a gente chama dos nossos 4P, que são o P do plausível, o P do previsível, o P do provável e o P do possível. Então, seriam as cores plausíveis, previsíveis, possíveis e prováveis, tá bom? Então, isso é um trabalho de tendência e é assim que a Coral pensa e realiza esse trabalho de tendência. O nosso trabalho de tendência, não sei o quantos de vocês sabem, mas a Coral é uma empresa que pertence a um grupo que se chama AkzoNobel, que, em essência, esse grupo é holandês. E esse grupo tem um centro de estética global que está alocado lá em Amsterdã, aonde nós contamos com a colaboração desses pesquisadores, desses especialistas que estão aqui nessa imagem que eu divido com vocês, aonde eles se reúnem em Amsterdã uma vez ao ano. Esse encontro se dá aproximadamente em junho de todo ano. É claro que o ano passado foi feito de uma forma remota, este ano também será feito de uma forma remota, mas eles vão levar uma série de informações para esse encontro que se dá em 3 dias de reunião. E por que esse encontro que é feito lá em Amsterdã tem a ver com o Brasil? Porque para este grupo participam 2 brasileiras, aqui nessa imagem, no canto inferior esquerdo, a Carlota está de blusa mais ciano ao meio, e a Adriana ao lado dela, com essa blusa preta, com esse colar em tonalidades verdes, laranja, azuis. Elas são do ateliê de pintura e elas fazem parte desse grupo. Esse grupo, no caso, elas são artistas plásticas, eles não são compostos só de artistas, ele é composto de pessoal responsável por iluminação, pessoal responsável pela antropologia,
pessoas responsáveis pela arquitetura. Então, ele é um grupo extremamente heterogêneo, das mais diversas áreas que compõem esse grupo para desenvolver este trabalho que se chama Color Filters. Então, o que cada um vai levar lá para Amsterdã, lá para o Centro de Estética Global? Aqui nessa imagem, à esquerda da gente. Eles vão coletar uma série de informações. No caso, a Adriana e a Carlota, elas representam a América Latina, porque hoje a AkzoNobel atua por 5 países na América Latina, que são Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, elas vão coletar as tendências sociais, globais de cores, culturais, globais de design e econômicas que estão impactando a nossa área. Assim como cada um dos outros pesquisadores vão coletar as informações que estão impactando a área que cada um representa, tá? E isso, então, que chegamos em Amsterdã e todas essas informações, essas tendências coletadas, a gente vai colocar na mesa, vai expor aqui nessa imagem, agora, à direita do monitor de vocês, num primeiro dia de reunião. Então, num primeiro dia de reunião, a gente começa, cada um fala o que está impactando a área que cada um representa. E nós observamos que o quê? Existem muitos pontos que foram coletados, por exemplo, aqui na América Latina, por elas, que também são coletados na China pelo responsável pela China, tá? Então, existe muitas coisas hoje em dia que a gente percebe que são incomuns, e isso é feito no primeiro dia. Aí partimos para o segundo dia desse encontro, aonde começa a ser desenvolvido o quê? Um tema central. Todo o trabalho de Color Filters, todo o trabalho desenvolvido pela Coral tem sempre o quê? Um tema central. Isso é feito no segundo dia. E linkado ou conectado a esse tema central, a gente faz o quê? 4 tendências de comportamento que estão conectadas a esse tema central. E isso é feito no segundo dia de encontro. E somente no terceiro dia de encontro, ou seja, no último dia, começa a ser criado uma paleta de cor para cada uma das tendências de comportamento aqui, tá bom? Então, é uma paleta de cor para cada uma. Se eu tenho 4 tendências de comportamento, eu vou ter 4 paletas de cor. E cada paleta de cor contém 9 cores. Isso começa a ser feito no terceiro dia, aonde começa-se também a criar, a trazer a partir daí o que? A cor do ano que vai estar linkada, conectada a essas 4 tendências de comportamento. Vocês vão ver que a cor do ano, ela vai estar presente nas 4 tendências de comportamento. Esse estudo, a partir de junho, aí começa a ser apurado, depurado, a gente começa a ver se faz sentido ou não, põe um pouco para lá, põe um pouco para cá, e a partir do decorrer do ano que está sendo feito esse trabalho, a gente fecha o estudo e lança para dali a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, tá bom? Então, para que a gente faz? Por que a Coral, a AkzoNobel, o Centro de Estética Global, faz esse estudo? Para trazer sempre cores que representam o futuro. Então, este trabalho é uma ferramenta para nós, profissionais, conseguirmos trabalharmos com a cor de uma maneira muito mais assertiva. Tá? Então, aqui uma outra imagem desse trabalho, onde a gente começa a criar as paletas de cores, a movimentar as cores, a expor as cores na mesa e a linkar essas paletas de cores com os temas que já estão criados, tá bom? Então, esse trabalho de criação de paleta de cor e como resultado a cor do ano é o último trabalho, é o último desse processo criativo como um todo. Então, muitas pessoas pensam que a cor do ano, a gente escolhe primeiro a cor do ano, eu vi muito rosa nas passarelas, o rosa vai ser a cor do próximo ano. Talvez possa vir a ser sim, mas não necessariamente, ou não é pelo caminho, eu vi muito, começa pelo rosa e a partir daí a gente linka os temas, que esse trabalho é pensado, ou o contrário, tá bom? E se a gente fizer uma análise da história dos Color Filters, nós temos inícios nesse trabalho desde 2004. Ele é lançado anualmente e esse lançamento é feito em setembro de todo ano, tá? Então, se a gente observar essa imagem, por favor, fixem nessa imagem que eu vou concluir essa apresentação do Color Filters 2021 com essa imagem aqui, com esse formato aqui de gota no centro dessa imagem. Então, vamos lá. Se a gente olhar essa primeira linha aqui acima, de 2004, nós tínhamos no trabalho de tendência 100 tonalidades. Naquele momento, os nossos especialistas entendiam que 100 era um número que atendia a demanda de nós profissionais. Hoje, passados os nossos 17 anos até 2020, 18 anos até 2021, nós temos nesse trabalho de tendência 37 cores. Então, eu tenho 4 tendências de comportamento. Cada tendência de comportamento eu tenho 9 cores, portanto, 9 vezes 4 dá 36, mais a cor do ano, dando a 37ª cor, que vai estar presente nas 4 tendências de comportamento aqui, tá? E outro fato que a gente pode observar nessa imagem aqui também,
esse formato mais ovalar acima, é que de 2004 a 2007 nós tínhamos nos estudos de tendência uma quantidade muito grande de violáceos e azulados. De 2007 a 2013, reparem como cresceu essa imagem aqui mais circular à esquerda do monitor de vocês. A quantidade de tons que a sociedade moderna, a partir do século XVIII, convencionou chamar de tons quentes, tá? Lembrando que essas terminologias para cor, elas não são eternas, representam o momento que a gente está vivendo. Então, essa noção de cor quente e cor fria, desde a Bauhaus, nos estudos de Item, ele já colocava entre os 7 contrastes que ele trouxe, o contraste de temperatura de cor era o contraste mais relativo entre todos os existentes. Hoje, a nossa sociedade ainda se porta como os amarelos, laranjas e vermelhos cores quentes, azuis, violáceos e verdes cores frias. Nem sempre foi assim e não será daqui para frente mais assim. Isso é só um momento da história que a gente está vivendo, tá bom? E se a gente observar aqui também esse formato central nessa imagem, esse formato mais de gota, e memorizem esse formato, por favor. Reparem como foi uma crescente dentro de um estudo de tendência dos tons mais neutros, que nada mais são do que os marrons e os cinzas coloridos. E pergunto a vocês, que atuam diretamente com cor na vida profissional de vocês, vocês também não sentem que houve uma crescente pela procura, pela busca desses tons mais neutros, ou também que a sociedade moderna convencionou chamar de tons mais neutros? E reparem como essa imagem aqui, eu vou concluir a apresentação do Color Filters, tá? Nessa crescente da procura por tons mais neutros. E antes de eu adentrar esse trabalho do Color Filters, eu vou contar uma coisa para vocês. Se a gente pegar hoje o portfólio da Coral, aqui para mim está o leque da Coral, tá? E como que ele está pensado, como ele está dividido? Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte do leque da Coral estão destinadas às cores mais, que eles chamaram de off-whites, que nada mais são do que as cores com alta luminosidade, ou seja, as tonalidades mais claras. A segunda parte do leque da Coral foi dividida por famílias de cores. Então, a gente tem um agrupamento aí, subgrupos, chamem da forma que vocês acharem também mais fácil, que está dividido por 8 famílias de cor. Então, a gente começa nos vermelhos, parte para os laranjas, para os amarelos, percorre todo um espaço de cor até chegarmos nos violetas. E, por último, o terceiro e último grupo de cor está destinado aos tons mais neutros, ou seja, essa imagem aqui nesse formato de gota, que nada mais são do que os tons mais escuros. Reparem na linha de 2016, tem cores bem escuras dentro desse estudo. Os tons mais marrons e os tons cinzas coloridos, tá? Ou seja, o que a gente agrupou tudo e definiu como sendo os tons mais neutros. E é assim que está pensado hoje o portfólio da Coral. E se a gente olhar aqui essa linha do tempo, de 2004 a 2011, reparem como as cores dentro de um estudo de tendência eram tonalidades mais claras, ou seja, com alta luminosidade. E de 2014 até o momento atual, reparem como as cores eleitas como a cor do ano são cores mais dessaturadas, ou seja, mais acinzentadas. E isso, a hora que eu faço a análise desse gráfico aqui, a gente conclui que é sim um trabalho de tendência. Reparem que tem algo em comum. O matiz muda, mas a vibração cromática ela permanece constante. Então, desde 2014 até o momento atual, estamos trabalhando com tonalidades mais dessaturadas e, uma opinião pessoal minha agora, tá? No meu entender, para o próximo ano, assim como o próximo ano, nós ainda vamos continuar trazendo tonalidades mais dessaturadas. E isso prova, mais uma vez, que é um trabalho de tendência, há uma constância dentro deste raciocínio. Lembrando a vocês que quando nós fazemos um estudo de tendência, nós estamos levando a Coral, como que imagina um trabalho de tendência? Ela sempre vai levar em consideração os últimos 5 temas dos últimos 5 anos, assim como também as últimas 5 cores dos últimos 5 anos. Isso não quer dizer que as últimas 5 cores dos últimos 5 anos estão dentro desse estudo de 2021, mas elas são consideradas, e no caso desse trabalho de 2021, tem 3 tonalidades que foram eleitas cores do ano, dos últimos 5 anos, que estão aqui nesse trabalho, e assim que eu mostrar os grupos específicos, eu aponto para vocês, tá bom? Lembrando que esse trabalho ele foi lançado em setembro, o Color Filter 2021, o lançamento dele foi em setembro, se não me engano, 9 de setembro. Quem fez o lançamento dele foi a Fernanda Figueiredo, essa pessoa que está nessa imagem aqui para vocês. Ela é a Head de Color Design e Comunicação da América Latina, tá bom? Ela é teoricamente a minha chefa, mas ela que fez esse lançamento. Esse lançamento está gravado na página, no YouTube da Coral, então vocês podem procurar, entre no YouTube, na página das Tintas Coral, vocês conseguem achar esse vídeo, essa gravação, dura acho que 50 minutos. Existe
opiniões de vários especialistas que também contribuíram para essa apresentação, e é muito bacana assistir o Color Filters ouvindo outros profissionais, a interpretação desse trabalho por outros profissionais. Eu já assisti 2 vezes, participei online, só como ouvinte esse dia, e indico a vocês a fazerem o mesmo também. E agora, entrando especificamente nesse trabalho de 2021, para mim, nesses 11 anos enquanto pesquisadora de cores, esse trabalho, Color Filter 2021, é o trabalho mais bonito que eu já vi de tendências de cores. E o porquê que eu falo isso? Ele não é só um trabalho lindo enquanto criação cromática, ele é também lindo enquanto criação cromática, mas ele é um trabalho extremamente ancorado no momento atual que nós estamos vivendo. Nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, nesse momento que, inesperadamente, assim eu acredito, fomos pegos, a maioria de nós, pelo menos, por essa relação com a vida, com o nosso ambiente profissional, aonde tivemos que ser o quê? Corajosos o suficiente para nos adaptarmos, para nos transformarmos, para vivermos a nossa vida de uma outra forma. A minha agenda, que era super de viagem, de repente ela caiu por terra e eu fiquei fazendo palestras online, eu tive que me adaptar, dar aula online, enfim, ter os trabalhos todos remotos, assim como eu acredito que vocês também tiveram que fazer da mesma forma, de algum jeito. Então, o tema do ano de 2021 é sobre o quê? É sobre ser corajoso, aonde a gente precisa do quê? A coragem para esculpir a mudança. E esse é o tema do trabalho do Color Filter 2021. E a cor eleita para o ano de 2021 é essa aqui, que se chama pedra esculpida. E por que foi eleita esta cor? Está ligada a este tema, tá? Vamos analisar essa cor pedra esculpida do ponto de vista cromático. Que cor é essa? E toda vez que eu falo em cor, quando a gente fala a palavra cor, nós estamos nos referindo a 3 dimensões. Assim como o espaço é tridimensional, a cor também é tridimensional. Então, quando a gente está falando de cor, nós estamos falando sempre do quê? Matiz, saturação e luminosidade. Não estamos falando de brilho, não estamos falando de acabamento, não estamos falando de área, não estamos falando de textura. Isso é atributo de aparência de cor. Agora, atributo de cor, o que é a cor, é sempre matiz, luminosidade e saturação, tá bom? Então, que cor é pedra esculpida? Do ponto de vista, vamos lá, de matiz, é um tom de laranja. E pode ser que muitos de vocês não estejam vendo esse laranja com tanto impacto, com tanta força. Não fiquem preocupados, é assim mesmo. Nós, seres humanos, como nós somos constituídos, nós somos formados, nós não temos muitas células responsáveis pela essa captação da dessaturação de cor. Como que o ser humano é feito, foi pensado? Nós somos assim, nós temos o globo ocular e atrás aqui do globo ocular está localizado o que a gente chama de fóvea retiniana. E é na fóvea retiniana que estão localizados 2 tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones são nossas células responsáveis pela captação da visão colorida. É por causa dos cones que nós enxergamos as cores. Um dos elementos que faz a gente enxergar as cores são os cones. E as outras células, que são os bastonetes, eles são responsáveis pela captação de claro e escuro. Em termos de número, de quantidade de número, nós, seres humanos, temos muito mais bastonetes do que cores. Portanto, essa diferença de luminosidade de cor, nós interpretamos muito bem. Mas a diferença de saturação de cor, nós não enxergamos muito bem. Então, se você não está vendo esse laranja com tanta força, não se preocupe, porque só prova que nós somos humanos, tá bom? Mas vocês também podem chamar essa cor, esse tom de laranja, de castor, castanho, carvalho. São denominações de cor, são adjetivações à cor. Não é um nome específico, como você chama essa cor, eu não sei, mas a Coral batizou ela de pedra esculpida. Então, do ponto de vista de matiz, é um tom de laranja. Do ponto de vista de luminosidade, não é uma cor nem tão clara e nem tão escura. A luminosidade dela é uma luminosidade mediana, tá bom? E isso é importante a hora que a gente vai especificar essa cor para dentro dos espaços interiores, entender a relação da cor que estamos especificando com as características de luminosidade estabelecidas dentro daquele ambiente. E, por último, a dessaturação da cor é uma cor mais dessaturada, ou seja, acinzentada. E é por isso que esse laranja a gente não enxerga de uma forma tão impactante, tão forte. Mas essa tonalidade, o que ela vai trazer, o pedra esculpida? É uma cor estimulante e equilibrada que nos conecta de volta à natureza e às coisas simples. Ela é um neutro quente, porque eles estão de laranja. Então, nós estamos precisando nesse momento atual, nos cercarmos da força da natureza, dessa resiliência da natureza, dessa estabilidade da natureza, para criarmos força e
irmos atrás da mudança. Então, reparem como esse tema coragem para esculpir a mudança, com a cor eleita, uma cor que nos conecta de volta à Terra, nos traz muita estabilidade, tem muito a ver com este momento que nós estamos vivendo. Então, esse trabalho da Coral, para mim, é um trabalho genial. Então, agora, entrando nas 4 tendências de comportamento, eu vou contar para vocês a primeira tendência aqui, que se chama autoconfiança, aonde ela vai trazer a noção do quê? Do posicione-se com orgulho. E antes que eu conte dessa tendência aqui, autoconfiança, eu vou voltar só um slide aqui para vocês. Aqui. Essa tonalidade que a gente elegeu como sendo a cor do ano, pedra esculpida, dentro do leque da coral, ela está dentro dos neutros. Eu falei que ele é dividido em 3 partes, off-white, famílias de cor, 8 famílias de cor e tons neutros. Essa cor aqui, dentro do leque da coral, está na parte dos neutros, tá bom? E aqui agora, avançando, falando da primeira tendência de comportamento, autoconfiança, vai falar do posicione-se com orgulho, vai falar que encarar os desafios e falar com o coração exige coragem, mas também estimula as pessoas e inspira lealdade, aonde a gente vai trazer aqui para essa primeira tendência de comportamento a paleta de cores expressivas que traz o que para um espaço? Vai trazer a autoconfiança, a autenticidade, positividade e a generosidade. Então, as cores eleitas são cores, as 9 cores mais a cor do ano, a gente vai trazer expressão. Aqui nessa imagem, ainda de uma forma muito mais tímida, se a gente olhar à direita do monitor de vocês, essa cor mais violácea, mais lilás, que se chama campo de alfazema, dentro do leque da coral, ela pertence à família dos violetas, e as outras cores vão estar na parte dos vermelhos, tá bom? Algumas das cores. Aí, a partir do momento que eu vou subindo as imagens aqui, vocês veem à esquerda do monitor de vocês, esse batente dessas portas, já com uma saturação, uma vibração de cor muito mais acentuada, contrastando com a nossa cor do ano, pedra esculpida. E essa vibração a gente consegue dar para um ambiente não só através da saturação de cor, como aqui nessa parede ao fundo, dessas linhas verticais que já por si só elas estimulam o movimento, elas dialogam com o movimento, diferente das linhas na horizontal, e não só por elas estarem na vertical, trazendo expressão para um espaço, mas também pela quantidade de cor está aplicada aqui, ainda de forma mais dessaturada, de uma forma mais tímida enquanto propriedade, enquanto característica de nuance, de matiz, mas a quantidade de cores que foi usada traz expressão e a forma que foi aplicada nas linhas verticais traz expressão para dentro deste espaço. Tá bom? E aqui, para últimas imagens relacionadas a essa primeira tendência, a gente trouxe a nossa cor, tanto à esquerda como à direita, dessa imagem aqui de vocês, pedra esculpida, com 2 tonalidades que são tonalidades muito mais o quê? Muito mais saturadas. Então eu vou ter um contraste dentro desse espaço do que de dessaturação de cor, uma vez que pedra esculpida é um tom muito dessaturado, com 2 cores, tanto à esquerda como à direita do monitor de vocês, muito saturadas. Então eu tenho um contraste muito grande de saturação de cor. E tenho também aqui neste caso uma harmonia análoga. Por quê? Porque pedra esculpida é um tom de laranja e as outras 2 cores são tons de vermelhos. Então, dentro de um espaço de cor, nós estamos muito pertinho entre uma e outra família de cor. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês a síntese cromática dessa primeira tendência de comportamento das cores expressivas e como vamos analisar agora o que acontece nessa tendência de comportamento. Eu tenho 10 cores, 5 cores dessas que estou aqui mostrando para vocês, dentro do leque da coral, 4 estão distribuídas nos vermelhos e uma nos violáceos, tá? Nas violetas. E as outras 5, mais a cor do ano, que eu já contei, vocês já sabiam, no leque da coral, nós estamos aonde? Nos neutros. Então, eu tenho 50% dessa paleta distribuída por família de cor e 50% dentro dos neutros no leque da coral, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco dessa segunda tendência de comportamento que vai trazer a solidariedade social. Vai dizer que o quê? Juntos somos mais fortes, que trabalhar com outras pessoas traz novas perspectivas, expande os horizontes e essa diversidade traz força. Aonde nós trouxemos aqui a paleta de cores para unir, que traz o que para um espaço, que cria o que dentro de um ambiente? Vai criar a conexão, a comunicação, a solidariedade e os encontros. E 100%, ou seja, das 10 cores eleitas para esta paleta aqui das cores para unir, eu mostro no final, na síntese aqui,
todas elas dentro do leque da coral estão nos neutros. E por que isso? Justo para não criar rivalidade, para que uma cor não chame mais atenção que a outra, uma não brigue com a outra, uma não faça que nós, observadores, olhemos mais para uma e procuramos o resultado ali. Cadê a contrapartida desta coloração? Porque o ser humano precisa disso para não entrar em colapso. Então, essas cores eleitas, elas são todas mais o quê? Mais mudas, mais silenciosas, mais pacíficas, mais quietas. E dentro desta segunda tendência de comportamento, nós vamos contrastar essas tonalidades junto com os materiais que estão envolvidos nesse ambiente, seja pelas plantas, seja pela madeira, seja pelas pedras, seja pelos cobres. Então a gente vai o quê? Tirar essas linhas tão marcadas nos nossos espaços interiores, da nossa arquitetura, e trazer cores mais calorosas, mais amenas, para criar uma atmosfera com menos pontas, tá? Então, contrastando sempre com esses objetos. Nessa imagem a gente consegue concluir isso muito bem. Então, a gente trouxe aqui o cobre, essa vegetação, eucalipto, a madeira. Então a gente cria esses elementos, traz esses elementos naturais para dentro dos espaços, e com isso a gente cria ambientes muito mais harmônicos. Então aqui eu mostro para vocês agora a síntese cromática dessa segunda tendência de comportamento com as nossas 10 cores, 9 cores mais a cor do ano. E todas elas, como eu falei, 100% dessa paleta tá no leque da coral, dentro da parte destinada aos tons mais neutros. E se a gente olhar aqui essa síntese cromática, nós temos até uma dificuldade, a hora que bate o olho, de achar cadê a cor do ano. Se eu não tenho o nome ali eleito a cor do ano, se a gente não sabe que está escrito ali, a gente vai procurar cadê a cor do ano, e há uma dificuldade dentro da gente de achar qual é a cor do ano, tá? E esse conceito não vai acontecer na quarta tendência de comportamento. Vocês vão ver como lá é o oposto do que está acontecendo aqui, tá bom? Mas então aqui, para resumir, todas estão no leque da coral, na parte destinada aos neutros. E agora eu mostro para vocês a terceira tendência de comportamento, que vai falar sobre reavaliar o passado. Quanto é importante a gente olhar para trás para podermos seguir adiante. E vai dizer que as habilidades do passado ecoam de forma atemporal. E sempre com base nisso, podemos criar um futuro sólido e sustentável, aonde trouxemos aqui a paleta de cores atemporais, que vai trazer o que para um espaço, que cria o que para dentro de um ambiente, vai criar o equilíbrio, a tradição, este diálogo entre o analógico, que foi um tempo passado, o digital, que é o tempo presente, perdão, e o futuro, que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas quando eu recebi essa paleta, eu achei incrível ela trazer dentro dela, vocês vão ver, ela vai trazer os amarelos ocres e os laranjas terracota. E por que ela traz essas tonalidades? Porque ela chama cores atemporais. E se a gente pegar um recorte dentro da sociedade ocidental, por exemplo, nós, seres humanos, no Paleolítico foi quando nós tivemos o conhecimento a respeito das tinturas, das pinturas rupestres. Isso se deu no Paleolítico. E no Paleolítico nós éramos nômades. No momento seguinte, que foi o Neolítico, aonde já na forma sedentária, o homem tomou conhecimento a respeito da tinturaria. Tá? E esses dois períodos iniciais dentro da nossa sociedade, da nossa civilização, o que acontece? Nós percorremos algumas tonalidades, nós usamos algumas tonalidades. Quais foram elas? Foram o carvão, o preto proveniente do carvão, o branco proveniente das argilas, os amarelos ocres e os laranjas terracotas provenientes da terra, assim como os vermelhos também provenientes de pigmentos minerais, e o vermelho também proveniente do sangue de alguns animais. Então, estas foram as cores que o ser humano percorreu, por isso que é a paleta de cores atemporal. Olha como faz sentido esse trabalho. E se os vermelhos a gente já está na paleta de cor, na primeira paleta de cores expressivas, a paleta de cores atemporais, a gente trouxe quem? Os amarelos ocres e os laranjas terracotas. Tanto à esquerda do monitor de vocês, esse amarelo mais definido, e à direita do monitor de vocês, um amarelo ainda um pouco mais esverdeado. E aqui, esse amarelo de fundo dessa cabeceira, dessa cama aqui, é uma cor que se chama Ouro Monarca, e foi a cor do ano de 2016, e está dentro dessa terceira tendência de comportamento. E aqui, esse agora já partindo para o laranja terracota, esse formato à esquerda do monitor de vocês, mais abaloado, assim, é uma cor que se chama creme brulee, que foi a cor do ano de 2019. Então, eu tenho duas cores de anos passados dentro dessa terceira tendência de comportamento. Aqui, lembrando a vocês que é um contraste de monocromática, uma vez que pedra esculpida à direita é um tom de laranja e creme brulee também é um tom de laranja, trabalhado com uma saturação diferente uma em relação à outra. E aqui, para finalizar, eu mostro para vocês, então,
contrastando não só em relação à tinta aplicada, mas com esse couro desta cadeira, assim como a madeira também dessa cadeira, que trazem em si tonalidade de laranja. E aqui eu mostro para vocês, então, a síntese cromática dessa terceira tendência de comportamento com as nossas 9 cores, mais a cor do ano. E se a gente entender onde estão essas cores dentro do leque da coral, 3 tonalidades dessas daqui eleitas, tá? Estão distribuídas por famílias de cor. E sendo que 2 estão nos amarelos e uma está nos laranjas, tá? E as outras 7 tonalidades, ou seja, 6 mais a cor do ano, estão no leque da coral nos neutros, tá bom? E agora eu mostro para vocês a quarta tendência de comportamento e última, que se chama consciência ambiental, que vai falar sobre a importância de causar menos impacto para um futuro brilhante. Que compreender, então vai dizer que compreender a urgência da gente reduzir o nosso impacto é extremamente importante. Esse conceito da consciência ambiental não é um conceito tão atual assim, a gente já vem falando sobre ele desde a virada do século XX para o século XXI, mas agora a gente percebe a urgência de cada vez mais, apesar da natureza ser resiliente, de causarmos menos impacto. E a gente trouxe para compor essa noção da consciência ambiental a paleta de cores do planeta, que vai criar o que para um espaço, vai trazer o que no ambiente, vai trazer a simplicidade, essa noção dos reusos e a urgência, a importância dos reparos, da responsabilidade e da tradição. Aonde, então, aqui a paleta de cores do planeta vai trazer o que? Os tons mais azulados, representando os nossos mares, e os tons esverdeados, representando as nossas paisagens, tá? E aqui, nessa imagem, se vocês olharem à esquerda do monitor de vocês, essa tonalidade mais esverdeada, é uma cor que se chama Praça no Inverno e foi a cor do ano passado, então eu tenho nesse trabalho de 2021 3 tonalidades de anos passados, 2 na terceira tendência de comportamento, que foi Ouro Monarca e Creme Brulee, e uma nessa quarta tendência de comportamento, que é Praça no Inverno, tá bom? E tenho aqui à direita do monitor de vocês, essa tonalidade nessa escada, nesse corrimão, que parece um preto, mas não é um preto, é uma cor que se chama mica negra, e é a cor mais escura desse trabalho de tendência, que é esta tonalidade. Não temos acromáticos nesse trabalho de tendência, ou seja, branco, preto e essa diferença, essa mistura entre branco e preto que vai dar a escala dos cinzas neutros, tá? Essa tonalidade mica negra é a tonalidade mais escura desse trabalho de tendência de 2021 e tá aqui nessa quarta tendência de comportamento. E reparem como a gente vai ter aqui nessa quarta tendência a luz entrando de forma muito preponderante para dentro dos espaços, assim como também o paisagismo entrando para dentro dos ambientes. Mais uma vez, agora, à esquerda do monitor de vocês, repare a quantidade de luz natural que entra dentro desses espaços, e ao fundo nós temos 2 tonalidades, mica negra mais à esquerda e mergulho do oceano mais à direita, mergulho do oceano contendo uma saturação maior de cor, em contraste com a nossa cor do ano, pedra esculpida, tanto no teto como nesse pilar mais à direita aqui do monitor de vocês, tá bom? Lembrando que esse contraste entre azuis e laranja, que é a cor do ano, é um contraste de complementar. Esse contraste é o contraste, por estarem as cores mais diametralmente opostas no círculo cromático, é o contraste que mais impacto causa dentro de nós, seres humanos. Então, a partir do momento que nós saturamos nosso campo visual com essa qualidade de cor aqui desse azul mistério do oceano, nós vamos procurar automaticamente a contrapartida, que no caso é pedra esculpida, que é um tom de laranja, e nisso a gente fecha a síntese cromática, tá? Aqui eu mostro outro ambiente para vocês, à direita do monitor, pedra esculpida, e a partir do momento que a gente adentra esta cozinha, nós nos cercamos de tons mais azulados, até encontrarmos mica negra nessa parede, nessa porta ao fundo, que é uma tonalidade mais escura, e automaticamente nós paramos de percorrer, o olho para de percorrer este ambiente. Aqui, então, eu mostro para vocês a síntese cromática dessa quarta tendência de comportamento, com as nossas 9 cores, mais a cor do ano, dando a 10ª cor. E aqui, como eu falei para vocês, ao contrário da segunda tendência de comportamento, nós temos muita facilidade de bater o olho e já sabe qual é a cor do ano, através do contraste de cores. Lembrando que nós, seres humanos, temos muita capacidade, muita habilidade de decodificarmos músicas, notas musicais. É muito comum a pessoa canta uma música no final de semana, você nem gosta da música ou nem conhece a música, mas aquela música fica na nossa cabeça e a gente consegue reproduzi-la, 1, 2 dias depois, aquela música ainda está ecoando na nossa cabeça. Mas a cor não, o ser humano não tem muitas células responsáveis pela essa memória à cor. Portanto, cor a gente enxerga por comparação. E aqui fica muito claro, através da comparação da cor, qual é a cor do ano. E aqui, nessa quarta e última tendência de comportamento, nós temos 10 cores, 5 estão nos tons de azuis, distribuída por família de cor, mas na família dos azuis, e 5
estão nos neutros do leque da coral, ou seja, eu tenho 50% e 50% também. E aqui eu finalizo essa primeira parte, mostrando essa síntese cromática, esse estudo Color Filter 2021, levantando aqui, mostrando para vocês as nossas 36 cores, mais a cor do ano Pedra Esculpida, dando a 37ª cor. E por que eu falei inicialmente que esse trabalho, para mim, é um trabalho dos mais incríveis que eu já vi de estudo de tendência de cor? Porque ele não é só lindo, a gente consegue perceber a beleza, a riqueza cromática desse trabalho, mas quando eu recebi esse trabalho, como eu falei para vocês, não sou eu que faço ainda esse trabalho, mas eu olhei, eu estudo, eu sou pesquisadora, eu preciso estudar até para poder conseguir colocar aqui para vocês um discurso de uma forma mais consistente e coerente. E eu falei, gente, mas esse trabalho é tão colorido. Eu olho aqui e falo, não é um trabalho acromático de forma alguma e muito menos neutro, é um trabalho tão colorido, como pode? E fui procurar entender o porquê. E é por isso que esse trabalho é genial, porque se a gente olhar aqui para ele, ninguém acha que olha e fala é um trabalho neutro, é um trabalho extremamente colorido. Mas eu contei para vocês que das 37, fui contando ao longo dessa apresentação, das 37 tonalidades eleitas, 24 estão na parte dos neutros, ou seja, 65% desse estudo estão na parte dos neutros. E somente 13 tonalidades, ou seja, 35%, está na parte dos, ou distribuída por famílias de cor, tá? Ou seja, eu tenho 2/3 nos neutros e 1/3 em família de cor. Então, eu tenho muito mais nos neutros e família de cor. Mas é um trabalho extremamente colorido. Só que ele está relacionado muito mais com aquele formato de gota lá inicial que eu mostrei para vocês, do que com aqui. E aonde está a genialidade desse trabalho? Que a paleta de cor, a cor do ano, assim como o tema eleito, então olha como está tudo conectado, também teve que ser capaz do quê? De se mimetizar, de se transformar, de se camuflar, de se colocar para fora. A cor do ano dependendo do contraste que está colocado naquele espaço, naquele ambiente, ela sai para fora. Esse laranja que a gente mal enxerga muitas vezes, ele sai para fora, ele se mostra, ele fica muito óbvio. E dependendo de como ele está colocado, ele fica muito mais mudo, muito mais silencioso, muito mais na dele. Então, ele também sofre uma metamorfose, assim como a gente coloca essa paleta de cor, ela também sofre uma metamorfose. Então, horas muito mais neutro, hora muito mais cromático. E essa é a genialidade desse trabalho. Nós tivemos que nos mimetizarmos, nos transformarmos, nos adaptarmos, assim como essa paleta de cor também se mimetiza, se transforma e se adapta. Aqui, então, agora eu saio do ambiente estritamente residencial e vou apresentar 4 espaços para vocês. O primeiro, o espaço de educação, onde a gente elegeu a paleta de cores atemporais. E nós sabemos hoje que colocar cor para dentro do espaço de educação vai ajudar no aprendizado, vai ajudar na sociabilização e tudo isso influi no aprendizado. Aqui, um espaço corporativo, onde a gente trouxe 2 paletas, a de cores do planeta e a de cores para unir. Cores para unir, porque ninguém imagina ou ninguém deseja que no ambiente de trabalho tenha rivalidade, um queira competir mais que o outro, chamar mais atenção do que o outro, porque pode se tornar muito desagradável esse tipo de comportamento e atitude. Ao mesmo tempo que a gente trouxe a paleta de cores para unir, para criar o quê? Um silêncio propositivo, um silêncio que fala. Se a gente observar nessa sala de reunião, à direita, no canto inferior aqui do monitor de vocês, uma sala de reunião, o que a gente espera? Que alguém vai expor um raciocínio, um conhecimento, e os outros vão ouvir. Então, a gente coloca o quê? Cores mais silenciosas, para que a gente preste atenção no outro, ao mesmo tempo que a gente trouxe esse azul com uma saturação de cor mais importante, por quê? Para que ninguém durma. Então, a gente faz o quê? Faz o espaço ser ou desempenhar a função que ele precisa desempenhar. Aqui um espaço de saúde. Lembrando a vocês que tanto espaço de saúde como os espaços voltados para áreas de gastronomia, exige uma série de legislação que vigoram esses espaços. Portanto, nós profissionais nem sempre podemos fazer o que nós queremos, tá bom? E longe de querer discutir se é pertinente ou não essas normas, o que a gente sabe? Que se a gente não consegue, muitas vezes, especificar cor por um paisagismo, por um acabamento, por um material, a gente pode sim especificar cor através de tinta. Então, colocar cor no espaço de saúde vai ajudar na recuperação desse paciente. Lembrando que não há, até hoje, nenhuma prova científica quanto que a cor propõe a cura. Isso não há essa afirmação científica. A cor, ela não propõe a cura, ela vai ajudar na recuperação e no estado psíquico dos pacientes, dos funcionários, assim como dos visitantes também. E aqui, por último, um espaço destinado à hotelaria, lembrando também que existe tipos e tipos de hotel, assim como existe tipos e tipos de públicos que frequentam esses hotéis, e para este aqui nós trouxemos a paleta de expressivas e as cores para unir, por quê?
Muitas vezes um hotel destinado a uma área de lazer, a área à direita do monitor de vocês, de café da manhã, é uma área já por si só muito barulhenta. Tem gente que fala, gente que acordou atrasado para o passeio, criança que corre, gente que chora. Geralmente é meio confuso. E quando a gente está no espaço de lazer, por exemplo, um hotel destinado a esse público, nós trouxemos essa paleta de cores, esses vermelhos muito acentuados, muito saturados, legitimando também, mais uma vez, uma característica que já existe nesse próprio ambiente. E aqui, todo o conteúdo que eu apresentei nessa apresentação, vocês conseguem fazer download desse material nessa página colorfit2021.com.br. Lembrando que nós temos 2 formatos. Esse mais branco aqui nessa imagem é o formato de revista, tem 100 e poucas imagens, então façam download, é gratuito, portanto é acessível a todos nós, tá? E vocês conseguem ter uma biblioteca virtual e vários exemplos de imagens de como aplicar essa paleta às cores do ano. E aqui à direita do monitor de vocês, a gente tem o formato de jornal, vocês já receberam também nessa sacola, que é um formato muito mais resumido, mas ele é super importante como estratégia de raciocínio. Aqui eu termino, então eu finalizo essa apresentação. Em nome das tintas Coral, em meu nome, Fernanda Mosseri, Ateliê Vermelho, eu agradeço todo mundo pela palestra, por estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez a você, Caio Acopical, te parabenizo pelos 40 e poucos anos de história, que completou agora dia 20, como você mencionou anteriormente. Agradeço demais a Acopical por ser nossos parceiros, pela essa riqueza que vocês estão trazendo para dentro das cidades, né? Ampliando cada vez mais essa procura por tinta, essa procura por cor. Agradeço a minha parceira Aline aqui da Coral, que sem ela eu não subo para dessas apresentações, não faço nada. Então, Aline, a você também, o meu muito obrigada. E a todos vocês, profissionais, que estão aqui com a gente, que têm cada vez mais investindo o tempo de vocês nessa busca pelo conhecimento. O meu muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e espero vê-los numa próxima.